Abertura. Avisos de possibilidades e proibições escritos em diversas línguas. No centro, escrito com letras O de um globo e de uma proibição, como funciona aí? Olá, Buenos Aires, Apresentadora Cancún, Marina Santiago, Campos. Punta Cana. Esses foram alguns dos principais destinos dos turistas brasileiros em 2022, além daquelas tradicionais capitais como Paris, Miami e Roma. O interesse dos brasileiros por viagens internacionais voltou a crescer com a redução de casos de Covid em todo o mundo. Mas, além de encontrar os destinos de preferência, é preciso estar atento às normas para viajantes, regras, tradições culturais e religiosas locais. A Mariana e o Tiago já rodaram o mundo e conheceram vários países. E durante a viagem para os Emirados Árabes Unidos, eles contaram pra gente, Mariana e Tiago, como funciona aí. Globo terrestre. Imagem se aproxima dos Emirados Árabes Unidos no Oriente Médio. Indicação pontiaguda em Dubai, nos Emirados Árabes. Lago cercado pelas dunas. Cidade de Dubai, cercada pelo mar com prédios ao centro. Marina de Dubai, entre prédio e torres. Arranha-céus na região central. Olá, eu sou a Mari. Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago. Nós somos jornalistas, viajantes e a gente faz o próximo embarque. Exatamente, um site de viagem. A gente já viajou 30 países. Marina Bom Tempo, jornalista. Dubai, nos Emirados Árabes, e a gente está especificamente agora no Dubai Mall, né, Thiago? Exatamente, ali atrás. Thiago Inter, jornalista. Mundo. É o Burj Khalifa. Isso mesmo, a gente está aqui no Burj Khalifa, a gente está viajando por Dubai, está sendo muito tranquilo. Exatamente, é um país muito seguro, é um país muito tranquilo para brasileiro, inclusive. Não exige visto de viagem, a gente pode permanecer aqui por 90 dias, né? Um visto comum de turismo, e a gente não viu nenhuma restrição para entrar aqui no país, não. O brasileiro tem visto tranquilo e existe uma parceria, né, entre os países Emirados Árabes e Brasil, e que a gente consegue tranquilamente entrar e fazer o visto aqui mesmo de visita por 90 dias. Exatamente, por conta desse acordo, eles só carimbaram o nosso passaporte na imigração lá no aeroporto de Dubai, a gente não precisou pagar nenhuma taxa e foi bem tranquilo. A gente ainda está no momento de fim de pandemia, mas eles não exigiram da gente o cartão de vacinação, apesar de que quando a gente compra a passagem, eles falam que a gente tem que ter esse certificado de vacinação, né, Thiago? Exatamente. Mas não foi exigido da gente no aeroporto. Também não exigiram da gente o seguro de viagem. Exatamente. A gente recomenda muito fortemente que as pessoas façam um seguro de viagem para viajar para qualquer país. Primeiro que a gente nunca sabe como é que é o sistema de saúde local, né? Com relação às vestimentas, foi uma surpresa. A gente achou que ia chegar aqui nos Emirados Árabes e a gente ia ter que usar só roupa mais fechada, que mulher na rua não estaria usando roupas ocidentais, mas não é bem assim. O que a gente já percebeu é que a restrição mesmo é só nos locais sagrados, né, Thiago? Exatamente. Em Abu Dhabi, na mesquita e nas mesquitas, né, daqui, lugares religiosos em geral, né, sempre tem um código de vestimenta. Aqui em Dubai, na rua e tal, é muito quente, a gente está em pleno inverno, dezembro, está muito calor. E as pessoas estão se vestindo normal, tipo, as mulheres estão com roupas curtas, os homens de bermuda, não tem nenhuma restrição a isso, não. Barco navega pela Marina de Dubai. Vinheta, como funciona aí? E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado Rui Badaró, especialista em direito do turismo. Doutor Rui, seja muito bem-vindo ao Como Funciona Aí. Eu gostaria de saber quais países já têm esse acordo com o Brasil, são muitos, na verdade, né, que já tem esse acordo que não é necessário o visto de entrada. Como que funciona essa política de acordo entre os países? Olá, Marina, tudo bom? Pois bem, é preciso... Rui Badaró, advogado. O seguinte, a tônica de circular internacionalmente sempre esteve presente para o ser humano, desde a época bíblica. E, com o passar do tempo, por óbvio, circular internacionalmente passou a ser, de certa maneira, regrado. Nós temos regramentos desde os romanos, mas, especificamente nos dias atuais, perceba o seguinte, o Brasil se relaciona internacionalmente com os países e, neste relacionamento internacional, um dos pontos é a liberdade de circulação de pessoas. E, para garantir esta liberdade de circulação de pessoas, é preciso se observar algumas regras. Dentre essas regras, nós temos o visto,
que é a autorização que habilita a pessoa a poder ingressar em outro país, e, de outro lado, nós precisamos de um documento que identifique o nacional. Esse documento é o passaporte. Agora, doutor Rui, é bom que se explique que a garantia do visto não é a certeza de entrada no país, né? O visto é só uma autorização, vai habilitar você a ingressar naquele país. Mas é preciso observar que é um direito do Estado receber um estrangeiro. Então, se o Estado entender que mesmo que você tenha o visto para adentrar naquele Estado, e ele falar, eu não quero que você entre, esse é um direito subjetivo do Estado. Ele pode negar o seu ingresso. Há vários exemplos nesse sentido. Recentemente, nos Estados Unidos, nós tivemos uma série de brasileiros que, ainda que possuíssem o visto para ingressar naquele Estado, receberam a negativa e tiveram que retornar ao Brasil. Inclusive, a exigência de seguro-saúde para entrada no país é legal, e a pessoa, qual cuidado que ela deve ter quando ela vai escolher aí o destino da sua viagem e verificar esse seguro, se é importante fazer a contratação ou se é até uma exigência do país para a entrada. Com relação ao seguro de viagem, perceba o seguinte, é uma exigência do país. Cada país tem o seu regramento e pode exigir determinadas condições para que o estrangeiro ingresse em seu território. Dessa maneira, depende de país para país, nós temos um regramento específico. Existem países que exigem o seguro viagem e outros que não exigem. O que temos que observar necessariamente é a importância desse seguro viagem. A importância dele é garantir àquele que viaja o sossego necessário. Sossego necessário para que, no caso de um eventual problema, ele esteja coberto para solucionar aí problemas de ordem de saúde, odontológico, o que for. Agora, é importante que se explique que a pessoa pode, inclusive, ser barrada se ela não fizer essa contratação, tanto do seguro-saúde, como também a apresentação da certificado de vacinas, como a Mariana falou, né, da exigência de apresentação. Alguns países exigem também o certificado de alguns tipos de vacina, né? Note que, por exemplo, no Panamá existe a exigência de o certificado de vacinação para a febre amarela. Se você não tiver esse certificado de vacinação internacional para a febre amarela, você não poderá entrar no Panamá, ainda que não se exija visto para ingresso nesse país. Então, note, nós temos que bater nessa tecla. O país é que define quais são as condições de ingresso do estrangeiro em seu território. Para a Europa, é necessário um seguro de viagem com um valor pré-determinado, no mínimo, salvo o melhor juízo, $30 mil. E, nessa perspectiva, se não forem observadas estas regras, você pode ser barrado e sequer ingressar no Estado. Doutor Rui, a Mariana e o Thiago também trouxeram a questão do código de vestimenta. O que acontece, por exemplo, com um turista que não respeita essa roupa e essa exigência que tem nesses códigos que existem, principalmente em países islâmicos? Perceba que nos países que seguem a lei islâmica, portanto a Sharia, existem regras muito específicas com relação a código de vestimenta, e não somente isso, também com relação ao consumo de bebida alcoólica. No que concerne código de vestimenta, normalmente, países que recebem muitos turistas estrangeiros, países que seguem a lei islâmica, eles possuem certa flexibilização de locais em que você pode circular livremente, com as peças de roupas que você normalmente se veste normalmente no teu país. Todavia, alguns locais específicos, eles exigem que seja coberto o rosto, exigem determinados tipos de roupa, e cada país que segue a lei islâmica possui um tipo de punição, que pode variar desde multas até mesmo dias de prisão, e dependendo do país, uma pena mais exasperada. Vamos voltar para Dubai agora. A Mariana e o Thiago mostram que, apesar de encontrar algumas diferenças culturais, a capital dos Emirados Árabes oferece experiências únicas para os turistas que estão interessados também no comércio de eletrônicos. Hotel Resort. Prédio se assemelha a um veleiro. Marina em Dubai ao entardecer. Clube Equestre de Dubai. Ponte separa pontos da Marina. Mariana Bom Tempo, jornalista. A gente já
jantou, já fez várias refeições aqui, a gente chegou já tem 3 dias, a gente viu que realmente não tem bebida alcoólica, né? Nos restaurantes. A gente já foi na praça de alimentação do Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo, que é o que está aqui atrás, né? O Burj Khalifa faz parte do Dubai Mall. São 1.200 lojas, tem restaurantes de todo tipo de comida, mas a gente não vê nenhum tipo de bebida vendendo. A gente foi... Thiago Inter, jornalista. Em que a gente ia comprar um computador, né? E a gente ficou meio com medo de comprar um computador aqui, porque assim, existe a garantia local, né? Para direito do consumidor, né? E ele falou que se a gente não gostasse do equipamento, a gente podia voltar para trocar. Mas enfim, nós somos turistas, né? E aí acaba que a gente não pôde comprar, né? Assim, a gente pensando assim, tá, como é que eu vou fazer para voltar para Dubai para trocar isso, né? Não vale a pena. E os preços são bons, né? Assim, é um país com bastante isenção fiscal em equipamentos eletrônicos, então tem muita loja, tem muita opção, tem grandes marcas. E você pode fazer, eu acho que é um país mais para você fazer compras também, né? Tem muitas lojas, muitos centros comerciais e é isso. A gente percebeu que Dubai é mais uma cidade mesmo para compra. É para quem está a fim de passear em shopping, é para quem gosta mesmo de atividades indoor, porque andar na rua no inverno de 27 graus não é fácil, então parece que tudo gira em torno do comércio e parece que aqui o consumidor ele é muito respeitado e muito valorizado, porque a gente é muito bem atendido em todas as lojas, independentemente se a gente vai comprar ou não. E a gente achou mesmo bem interessante essa questão de poder trocar se a gente não gostasse de um produto. Então, se você está com vontade de conhecer a Ásia, gosta de fazer compras, gosta de coisas grandiosas, então venha para Dubai, porque aqui realmente é uma cidade que vale a pena conhecer. Moldura gigante. Dentro da moldura, o centro de Dubai. Vinheta, como funciona aí? Doutor Rui, a gente viu aí a dúvida da Mariana e do Thiago, se comprava lá em Dubai um computador, se não comprava, se ia dar certo. Existe alguma regra de direito do consumidor internacional? Qual a garantia que o turista brasileiro tem quando ele compra fora, num país como Dubai, como os Emirados Árabes, na verdade? A aquisição de produtos eletrônicos... Rui Badaró, advogado. Outros produtos no mundo globalizado, pode ensejar que essa garantia se estenda para onde ele leve o produto. Existe um julgado nesse sentido da Panasonic, em que, muito antigo, aliás, que uma pessoa comprou uma câmera de filmagem da marca Panasonic no exterior, nos Estados Unidos, salvo o melhor juízo, e ao retornar ao Brasil, a máquina deu problema e ele acionou a garantia aqui no Brasil. Num primeiro momento foi negada, mas uma vez acionada a justiça, ele teve a sua garantia formalizada e a Panasonic foi obrigada a promover aí o conserto. Mas, via de regra, cada país estipula suas regras de direito do consumidor e você está afeto a essas regras especificamente. Ainda que retorne ao Brasil com aquele equipamento, se ele precisar contestar, vai ficar valendo a lei e as regras do país onde foi comprado o equipamento? Não necessariamente. Comprou o produto, necessariamente você, estando no Brasil, você vai acionar essa garantia aqui. Tá? Se, porventura, a empresa se negar, você daí deve buscar os seus direitos na justiça para que faça valer a garantia de forma internacional. Agora, é bom que se lembre também, porque a Mariana estava falando sobre a isenção fiscal, né? Esse atrativo todo que tem, por exemplo, lá nos Emirados, é bom que se faça um alerta sobre os limites alfandegários que existem, né? Sim. Cada país exige, aliás, estipula um limite de valores que você pode trazer de compras de produtos no exterior para cá. O Brasil também estipula esse limite. Se o país não faz isso, o que acontece é que você acaba por promover outras economias e não a nossa própria. E, ao estipular o limite, você, de certa maneira, também favorece a indústria local. E quais são as multas previstas em caso de violação ou extrapolar esse limite que é estabelecido? Em caso de excedente, via de regra, no caso do Brasil, a própria Receita Federal estipula uma série de penalidades àquele que excede, né, o limite do valor dos bens.
Vamos fazer então um breve intervalo e voltamos já. Vinheta de transição. Estamos apresentando Como Funciona Aí. Vinheta de transição. No centro, Como Funciona Aí. O Como Funciona Aí. Apresentadora tá de volta, Marina e Campos. Você já viu como são as regras para turistas nos Emirados Árabes Unidos? Agora vamos desembarcar num destino paradisíaco, o Havaí, arquipélago que pertence aos Estados Unidos e tem a economia baseada no turismo. E quem vai contar pra gente o que o turista precisa saber antes de desfrutar dessas praias é a Suzy. Ela é guia por lá. Suzy, como funciona aí? Globo terrestre. Imagem se aproxima do arquipélago norte-americano do Havaí. Indicação Ponte Aguda, em Honolulu, Havaí. Praia com hotéis na orla. Ilha no meio do oceano. Marina com barcos ancorados. Praia com banhistas e guarda-sóis. Alô, Suzy Olsen, guia de meu turismo. nome é Suzy, eu moro aqui no Havaí mais de 40 anos, sou uma guia brasileira aqui, sou brasileira chinesa e havaiana. Resort perto da praia. Entardecer em Praia Havaiana. Aqui no Havaí nós temos várias leis estaduais. Por exemplo, não toca na tartaruga, a foca havaiana, você não pode dar comida e tem que ficar longe da tartaruga, senão você vai pagar multa. Banhistas tiram foto de foca na areia. Se você reservar um tour aqui no Havaí, as companhias têm regras diferentes. Se você decidir de cancelar o seu tour, às vezes você não vai conseguir pegar o seu dinheiro de volta. Só em caso de emergência, talvez cover ou furacão, terremoto, alguma coisa assim. Placa em inglês. Fumar é proibido por lei. Não pode fumar na praia, no parque, no ponto de ônibus, 200 metros de qualquer edifício. Não pode andar nas trilhas fechadas, porque pode pegar multa. Não pode beber bebidas alcoólicas na praia, na rua. Não reserva um tour com pessoas que não têm autorização de fazer um tour aqui no Havaí, porque talvez você pode pegar multa de $10.000. E vai ser um Turistas problema. navegam em iate pelos mares do Havaí. Vinheta Como Funciona Aí. Voltamos a falar sobre esse assunto com o advogado Rui Badaró, especialista em direito do turismo. Doutor Rui, é importante ficar atento na hora de escolher aí o país que você vai viajar também. Essas regras locais, como tem no Havaí, para preservação, por exemplo, da natureza e dos bens naturais que tem lá, né? Marina, é essencial que quando você resolva Rui Badaró, advogado. para um destino turístico que desconhece, que você apenas busque informações a respeito das regras desse país, das regras locais do destino turístico a ser visitado. E por que dessa importância? A razão é para que você evite dissabores. Agora, doutor Rui, por exemplo, lá no Havaí tem uma multa estipulada, uma multa inclusive federal estipulada para quem se aproxima aí das focas, por exemplo, que ficam ali na areia da praia e tudo mais. Essa multa, ela pode gerar não só aí um problema financeiro, vai pesar no bolso, mas pode ter outras implicações também, né? Sim, essa multa pode ter outras implicações. Se o turista não pagar a multa e voltar ao seu país de origem, ao tentar retornar ao Havaí, aos Estados Unidos, ele pode ter a sua entrada vetada se ele não pagar a multa. Então, ele pode até mesmo não conseguir aí o visto de ingresso no país se ele não quitar essa multa. Isso pode ficar como se fosse uma marca, vamos dizer assim, na ficha de imigração, por exemplo? De certa maneira, pode ser considerado não uma marca, mas vai ficar registrado que ele não fez o pagamento. E daí, para o reingresso dele nesse país, necessariamente ele terá que quitar essa multa. Agora, em caso, por exemplo, de cancelamento de passeios que foram contratados em outro país, como no caso do Havaí, e que foram cancelados aí a um curto espaço de tempo, como que fica também essa relação de direito do consumidor para o turista que está em outro local? Perceba o seguinte, se a aquisição desses passeios, pacotes de viagem, se deu no Brasil,
esse turista brasileiro, no caso, vai buscar amparo na legislação brasileira, acionando a agência de viagem, acionando quem de direito para responder pelo prejuízo que ele sofreu. Agora, se o turista brasileiro está no destino turístico, no caso o Havaí, e houve um cancelamento e ele comprou o passeio, o pacote de viagem, especificamente no país, e não houve qualquer aquisição no Brasil, perceba que, obrigatoriamente, deverá ser observada a legislação do Havaí, no caso, a legislação norte-americana. Vamos voltar para o Havaí. De lá, a Suzy mostra que, além de desfrutar dos recursos naturais das ilhas, o turista vai precisar ficar atento também às leis de trânsito de veículos, regras para pedestres e outras normas locais. É com você, Suzy. Cidade entre o mar e as montanhas. Marina próxima da praia. Centro de Honolulu cercado por montanhas. Praia com coqueiros e banhistas. Não jogue Suzy lixo Olsen, no guia de chão. turismo. E quando você está estacionando o seu carro, preste atenção nas placas, porque senão o seu carro pode ser guinchado. Carros passam em estrada perto da praia. E quando você andar de bicicleta, não anda na calçada, não pode skate ou motocicleta na calçada. Pode pagar uma multa. E na motocicleta pequena, só pode andar com uma pessoa, não mais de uma pessoa. E não vai na rodovia, porque pode pagar multa. Motociclistas em rodovia havaiana. Se você atravessar a rua no meio do quarteirão, você vai pagar a multa. Obedece os sinais e atravessa Pessoa na caminha por faixa de pedestre. Quando está atravessando a rua, não fala no celular, porque você pode pegar uma multa. Não anda de bicicleta, skate ou motocicleta na calçada. Também pega multas. Com celular, uma jovem tira foto de praia havaiana em dia de sol. Vinheta. Como funciona aí? Doutor Rui, essas regras de trânsito, em caso, por exemplo, de multa, elas podem ter algum tipo de repercussão na habilitação do condutor aqui no Brasil também? Note que Rui Badaró, não advogado. vai haver repercussão na habilitação desse condutor por conta de uma eventual multa que ele tenha sofrido no destino turístico, porque nós temos aqui a nossa legislação e lá a legislação deles. Agora, o senhor tem conhecimento de outras regras assim de trânsito diferentes e que o turista também precisa ficar atento quando for viajar? Com relação a regras de trânsito, normalmente sugere-se que a pessoa tenha obrigatoriamente a carteira de habilitação internacional, que ele requer junto ao Detran de seu estado, e isso permitirá que ele possa circular, dirigir, portanto, veículos de acordo com a sua categoria, que ele possui habilitação no Brasil, no âmbito internacional. E observando cuidados, como, por exemplo, na Inglaterra, em Londres, onde a mão inglesa é diferente, e então ele não terá possibilidade de dirigir. Agora, eu queria que você trouxesse para a gente também algumas curiosidades de outros países, que é importante também o viajante, aí, na hora que for escolher o seu destino, ficar atento a essas leis locais. Com relação a essas curiosidades, eu separei algumas legislações que são diferentes, Marina. E, dentre elas, nós temos a questão de conectar-se ao Wi-Fi do vizinho em Singapura, é considerado um crime, passível de multa de $10 mil ou 3 anos de cadeia. Na Suíça, olha que interessante, após as 22 horas, se você apertar a descarga, é considerada poluição sonora, passível de multa hoje de 1.500 francos. Que mais? Mascar chiclete em Singapura, Singapura é a bola da vez, considerado infração penal, portanto é ilegal, com pena de até 2 anos de cadeia e multa de $100 mil. Para além de Singapura, nós temos também alguns outros... tem uma legislação muito antiga na Itália, precisamente em Milão, que eu considero uma lei bizarra, mas enfim, tanto é que ninguém leva a sério, caiu em desuso. Mas por essa lei exige que todos os cidadãos e todos aqueles que entrem em Milão sejam obrigados a sorrir. Que curioso. Outra legislação estranha. Na França é proibido você dar o nome de Napoleão a um porco. Usar biquíni fora da praia nas Ilhas Maldivas
e nos Marrocos é proibido. E em Barcelona, curiosamente, andar na rua de biquíni também é proibido. Não por motivos culturais ou religiosos, só porque eles acham melhor e ponto. Em resumo, é importante fazer o turismo, mas também é importante ficar atento a essas regras, né? As leis locais, não é só escolher a passagem, comprar e ir embora, não, né? Sim, perceba que há um professor já falecido, o professor Josse Krippendorf, que escreveu sobre sociologia do turismo. É de suma importância que aquele que queira viajar, portanto, fazer turismo, que ele procure conhecer minimamente as regras sociais, as regras culturais e as regras legais do destino turístico para onde ele vai. E aí vai ter uma excelente viagem, né? Exatamente. Doutor Rui, muito obrigada pela participação aqui no Como Funciona Aí. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Você confere o Como Funciona Aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima. Tchau. Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Lívia Faria. Apresentação Marina Campos. Edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sábio William. Operação de TP Ricardo da Costa. Iluminação Ítalo Câmbio. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Agradecimento. Canal Próximo Embarque. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2023.